Olá, muito boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo nessa quinta-feira, 5 de junho de 2025. 5/6/2025. Satisfação em estar de volta com você ao vivo aqui com o nosso programa Opinião. Muito bom ter você aqui, onde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, fazendo seja lá o que for, mas nos prestigiando. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Com o nosso programa Opinião, que está começando nesse instante. Hoje, Lorenberg, eu, você, nós faremos o programa. Teríamos hoje uma entrevista, mas aí a gente acabou tendo uma mudança de última hora. Por conta disso, a gente vai estar aqui tocando com muita informação o nosso programa, muita informação e opinião, né? Porque o nome do programa é Opinião, então a gente sempre reserva um bom espaço para que a gente possa aqui levar opiniões até você. Aliás, você também pode dar a sua opinião sobre qualquer assunto. Basta você mandar uma mensagem de texto via WhatsApp pelo 99932-2529 aqui para o nosso programa, que a gente vai dar voz e vez a você, que é a razão maior do nosso trabalho, como já dizia meu caríssimo professor Lorenberg. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Exatamente, é isso que eu disse agora há pouco. Então, fique bem à vontade para interagir conosco. Obrigado de verdade para você que teve aí um dia puxado, estafante, e ainda sobra um tempo para acompanhar a gente. Eu fico lisonjeado, muito feliz por sinal. Nós ficamos felizes com a sua presença, com a sua companhia aqui no nosso programa Opinião. Não é isso? Então, está dado o recado. Eu vou dizer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu estava vendo agora há pouco aqui, vou puxar um assunto aqui, Lorenberg, que está tendo, inclusive consta do site Gazeta Digital. Aliás, você pode dar um clique aí no GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Um dos assuntos que consta no GD, que consta do GD, um dos que constam, ok, do GD é sobre a questão do possível fechamento do Santa Casa, Hospital Santa Casa, Hospital Estadual Santa Casa. Não seria necessariamente um fechamento, mas assim, a desestadualização, né, já que seria a saída do Estado, da gestão estadual, por conta, segundo o governo, que está sendo inaugurado o Hospital Central, e aí, por conta disso, tudo se aglutinará lá no Hospital Central. E só que ainda assim há uma resistência, há um clamor muito grande da classe política, da classe dos servidores públicos, mas principalmente da população, que ainda que essa terá aí um hospital novo, com tudo que há de melhor, já que terá o padrão do Albert Einstein. O Hospital Santa Casa, desde que o governo assumiu, não é, sua gestão, tem sido de uma relevância estrondosa, especialmente na área pediátrica. O Santa Casa, aliás, tem também, inclusive, atendimento de porta aberta, né? Se você chega ali, e tem muita gente que hoje vem das regiões mais longínquas, como Pedra 90, aqui da região do CPA, o pessoal vem porque sabe que o atendimento lá no Santa Casa acontece. Demora um pouco, porque a demanda é muito grande, demora, mas acaba acontecendo, o que algumas vezes não estava acontecendo lá nas unidades, nos bairros, não é? Então, assim, tem esse clamor. Aí eu dizia do GD, que tem aqui uma matéria, inclusive, eu só vou ler a Mariana da Silva, que escreveu, inclusive, lá para o GD.
tem até uma matéria, vou ler um pedacinho aqui, aí Lorenberg e eu, e se você tiver aí que está assistindo uma opinião, você que tem uma opinião sobre esse assunto, pode interagir conosco pelo 99932-2529, que é o WhatsApp aqui do Opinião. Dizendo o seguinte, que tem aqui, com 52 anos de dedicação ao hospital, médico trava a luta para evitar que Santa Casa seja fechada. A possibilidade do fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, em função da saída da gestão estadual do espaço, tem preocupado aí autoridades políticos, profissionais da saúde e a população como um todo, né? Com o andamento das obras do Hospital Central, como eu disse agora há pouco, né? A previsão é que a unidade seja desativada até setembro deste ano. Aí tem um destaque aqui que esse médico que eu falei, que é o Dr. Paulo César de Figueiredo, ele encabeça essa campanha para evitar que o Hospital Santa Casa seja desativado, não é? E ele tem lugar de fala, porque ali ele está há mais de 50 anos trabalhando, né, a serviço do Santa Casa. Então, assim, lá na classe política, inclusive o médico Paulo Figueiredo, ele, como eu disse, há 52 anos ele está lá na Santa Casa, né? E tem aí feito uma campanha muito forte junto aos demais segmentos, enfim, tentando sensibilizar que haja uma saída na qual culmine com a permanência, né, lá do trabalho que tem sido feito Eu vi uma conversa aí, não faz muito tempo, de que a Prefeitura de Cuiabá, o Abílio, estava aventando essa possibilidade de assumir ali, não sei se isso avançou, se não avançou, mas enfim, Lorenberg, o fato é que o Hospital Santa Casa, seja o hospital estadual ou seja a Santa Casa de Misericórdia, seja qual for aí o ente que possa assumir, ele é de relevância não só histórica, mas hoje, na prática mesmo, ele alivia muito. Paulo, mas final do ano vem aí o grande Hospital Central, com a demanda represada que nós temos hoje da saúde aqui, eu acho que precisaria de mais abertura de hospitais e unidades de saúde e não fechar uma porque abriu outra, não é? Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Paulo, você tem razão. Amigo telespectador, vamos raciocinar e colocar alguns pontos necessários para a nossa reflexão. A primeira delas, todo mundo sabia, se não sabia, deveria ter ciência de que o governo do Estado, quando assumiu a Santa Casa, assumiu de forma temporária. Estadualizou numa situação muito de crise da Santa Casa, que estava quase fechando as suas portas. O governo vai lá, assume a Santa Casa, não porque era generoso não, amigos, porque a Santa Casa prestaria, e como prestou, como vem prestando, um grande serviço para o governo e para o Estado como um todo. Esse é um ponto que deve estar muito claro. Temporariamente. Errou aí os antigos e os atuais servidores da Santa Casa, incluindo aí médicos, erraram os deputados estaduais, inclusive deputados federais, embora esteja numa alçada muito diferente, mas eles têm pressão, eles têm poder de pressão. Então erraram os 24 deputados estaduais, como lá atrás, desde o começo, não conseguiram e não fizeram porque não quiseram, embora nós tenhamos aí na Assembleia Legislativa 4 médicos e um servidor, 3 médicos e um servidor da Secretaria de Estado de Saúde. Então deveriam estar montando um grupo de trabalho, um grupo de estudo, para provocar, para instigar
Não apenas os servidores da Santa Casa, não, mas todos os segmentos da sociedade. A Santa Casa não presta serviço apenas para o cuiabano, mas para o conjunto do mato-grossenses. Esse é um ponto que me chama muito a atenção. Pisaram na bola, e pisaram não porque foram ingênuos, não, amigo. Pisaram porque quiseram pisar na bola. Ok? Um outro ponto. Ora, se era temporário, faltou aí também a sensibilidade do governador do estado, a sensibilidade do governo estadual, no que tange a importância da prestação de serviço da Santa Casa. Ok, amigos? Aí o amigo telespectador levanta e fala, mas professor, vai abrir o Hospital Central. Acontece, amigos, que o Hospital Central não oferece nenhum serviço que a Santa Casa oferece. Vou repetir a frase. O Hospital Central, que foi uma grande jogada do atual governador, do atual governo, está corretíssimo. Quando retomou as obras, vai estar terminando as obras e vai abrir o Hospital Central. Só que os serviços que prestarão, ou que prestará o Hospital Central, não tem nada que tem na Santa Casa. Entenderam, amigo, a diferença? Então, o que presta serviço da Santa Casa, sobretudo na área pediátrica, amigos, tem procedimentos pediátricos no estado de Mato Grosso. A Santa Casa é a única casa de saúde que presta esse serviço. É a única, amigos. Ora, imaginemos que a Santa Casa venha fechar. E aí? Aquelas crianças que tanto precisam, aquelas famílias que tanto precisam da Santa Casa, ficarão desguarnecidas, ficarão sem assistência de saúde, porque o Hospital Central não oferecerá esses serviços. Ok, amigos? Tem um outro ponto. Vamos imaginar, hipoteticamente, não é verdade isso, mas hipoteticamente nós podemos prolongar a nossa conversa. Imaginemos que o Hospital Central oferecesse os mesmos serviços que a Santa Casa oferecer. Vamos imaginar hipoteticamente isso. Mesmo assim, é temerário, é fazer uma confusão danada, mesmo com a existência do Hospital Central oferecendo todos os serviços, coisa que não é verdade, mas imaginemos isso, se fecha a Santa Casa, vai deixar desguarnecida uma parte substanciosa da população mato-grossense. Veja, amigos, quantos hospitais nós temos em Mato Grosso? 5, 6 hospitais regionais, tem hospitais particulares, mas não consegue atender a demanda. A área da saúde sempre foi e ainda continuará, mesmo com o Hospital Central, ainda continuará sendo uma área desguarnecida pelo estado de Mato Grosso. Nós somos um pouco mais de 3,6 milhões de habitantes. Daqui a pouco nós seremos 4 milhões ou um pouco mais de 4 milhões, amigos. A população de Mato Grosso cresce de forma desorganizada e cresce muito. Quanto mais casas de saúde tivermos, melhor para o conjunto da população. Essa é a questão. E não deve fechar a Santa Casa, por uma razão muito simples, por causa dos seus procedimentos pediátricos oferecidos. Alguém pode falar, mas, poxa, professor, mas a Santa Casa não pode mexer com o prédio, além de ser um patrimônio tombado pelo patrimônio nacional, não pode mexer. Claro que não pode, mas tem um espaço lá no fundo que pode ser ampliado ali. Como aconteceu com a pediátrica, também, ela foi toda aprimorada, ficou uma belezura. Quem já teve a oportunidade de conhecer, eu, por exemplo, já fiz reportagem lá. Pois é. Ficou a coisa mais linda do mundo, que foi ampliado, que foi feito um negócio. Foi feito, desde que você não mexa na estrutura física do prédio antigo, você pode mexer com os outros. Tem um outro detalhe, o Paulo lembrou bem, e é verdadeiro. O prefeito de Cuiabá colocou-se à disposição para assumir a Santa Casa. Mas antes de dar a minha opinião, eu vou retomar aqui uma frase dita aqui no programa, do nosso lado, dita pelo deputado estadual Carlos Avalone, que ele disse o seguinte: o custo
para manter a Santa Casa ultrapassa a casa de 22 milhões de reais. Okay? O governo federal passa desse universo de mais de 22 milhões apenas um pouco mais de 1 milhão. Isso significa dizer que quem assumirá a Santa Casa assumirá cerca de mais de 21 milhões de reais. A Prefeitura de Cuiabá não tem a menor condição, mas a menor condição de tocar a Santa Casa, porque não tem 21 milhões livres todo mês para manter os serviços da Santa Casa. Percebe a dificuldade, amigos? E aí, o que vai ficar? Aí volto àquela frase antiga que eu vou sempre repetir. Infelizmente, o corpo político do país, e sobretudo no caso do nosso estado, o corpo político de Mato Grosso e as pessoas que exercem cargos tanto no parlamento quanto no executivo não têm a sensibilidade para provocar uma discussão antes de setembro chegar, para provocar uma discussão em torno da questão da Santa Casa. O Estado vai sair, quem vai assumir o lugar do Estado? A Santa Casa não pode fechar. Quem vai assumir? É um consórcio? Falou-se em consórcio, mas quem vai assumir? Fechar é um crime contra o conjunto da sociedade. Eu fico pensando, porque por que não há a ideia, não é, de o Lorenberg falou aqui que o Hospital Central não vai atender todas as áreas. Pode até ser que atenda, só que de forma suficiente é improvável, porque digamos que ele tenha lá um leque enorme de opções de todas as especialidades. Sim, pode ser, mas e aí? Vai conseguir absorver toda a demanda do Estado? É improvável, Estado enorme desse, não de população propriamente, mesmo assim, de população, mais de 3 milhões. Agora, veja bem, tem limitação, essa maravilha que possa vir a ser esse Hospital Central / Albert Einstein. Significa dizer que nós não podemos lançar mão nesse momento ainda de desativar uma unidade que vem funcionando bem. É onerosa? Mas é o preço que se tem quando a gente entra na chuva para se molhar. A gente sabe que vai se molhar. E o governo, quando assumiu lá atrás, ele não condicionou até eu construir o Hospital Central, não. E de forma que eu entendo que existe esse clamor popular e da classe política também. A classe política que tem reclamado aí, infelizmente, ela está muito fraca ainda. Nesse momento, se fosse algo muito, muito, muito vital realmente, já tinha muita gente aí fazendo audiências públicas, mobilizando a imprensa, mobilizando a sociedade para que a sensibilidade do governo, se é que o fator é sensibilidade, possa ser aguçada, possa ser atiçada. Se eu sou o governo, Lorenberg, se eu sou o governo do Estado, se eu sou o Mauro Mendes governador, ainda que o governador Mauro Mendes já tenha aí data e hora para deixar o Palácio Paiaguás, por conta do pleito eleitoral do ano que vem, eu transformaria o Santa Casa no Hospital Estadual Infantil. Até, por exemplo, até pegando como exemplo, que eu disse aqui, da ala pediátrica, que vem funcionando muito bem, e Mato Grosso não tem um hospital só de crianças, só para, sabe? Então, assim, Paulo, mas lá no Hospital Central terá atendimento infantil também. Mas aquilo que eu acabei de dizer, será o suficiente? Não será o suficiente. Então, assim, eu penso, mas aí se for o caso financeiro, isso que o Lorenberg falou, a iniciativa privada pode entrar. Aliás, o Otaviano Pivetta, que é o governador, vice-governador, ele é muito expert nessa tratativa aí com o terceiro setor. Ele, inclusive, tem já feito um trabalho, ou fez no passado aí um trabalho muito eficiente, né? As chamadas PPPs caipiras, lembra? Então, na área da educação tem feito um trabalho muito bom. Aliás, o Otaviano, eu falei com ele hoje de manhã, foi ontem à tarde,
Ele vai estar conosco aqui nos próximos dias para também falarmos sobre política aqui, o Otaviano Pivetta. Então, Lorenberg, por que não transformar aquele ali num hospital infantil, só infantil, não é? É uma boa saída, Paulo. Mas tem um detalhe também, Paulo, na questão econômica, que a gente não pode passar batido e nem perder de vista. Existe uma questão trabalhista que envolve os antigos servidores da Santa Casa. Até os números ainda não se sabe o correto. Alguns falam de 40 milhões de reais, outros falam de 20 milhões, outros falam de 30 milhões, que são os problemas trabalhistas. Aqueles servidores antigos da Santa Casa, quando houve a estadualização, não receberam. Portanto, a qualquer momento, se o governo do Estado, e isso vai acontecer, abre mão da Santa Casa ou deixa de ser estadual, sabe o que vai acontecer? A Justiça, em qualquer momento, pode levar o prédio a leilão para pagar as questões trabalhistas. Aí é que está o problema. Percebe, amigos? Mas aí, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas aí eu vou deixar uma provocação para o próximo bloco. Por que que o Ministério Público não entra na história e faz essa mediação aí, para evitar que seja leiloado ou vendido lá, quita-se, faz um acordo com a associação dos servidores, o grupo de servidores lá, parcela isso, enfim, faz um acordo financeiro e é para isso que existem as nossas entidades aí, o Ministério Público, Tribunal de Contas pode entrar também, a Assembleia Legislativa, junta todo mundo, debruça sobre o assunto, acha essa saída aí para resolver esses 30 milhões, 40 milhões aí de dívida com os servidores, e aí, daqui para frente, se organiza. Aí entra a prefeitura com a proposta dela de assumir lá, não é? E fica mais tranquilo, ou menos pesado, né? Agora, 22 milhões por mês também é dinheiro para dedéu, né? O Abílio, quando falou isso aí, eu não sei se ele sabia que essa dívida existe, que essa, não é dívida, essa despesa, esse custo mensal existe. Acho que sabe, né? Mas, enfim, o fato é que tem essa demanda aí para resolver e penso eu que temos que ter aí Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, todo mundo junto, sentado, Poder Judiciário, para que possamos achar uma saída e não fecharmos a nossa Santa Casa, o hospital. A opinião vai dar um tempo e volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal. Como vai você? Como estão as coisas? Está chegando agora em casa? Obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Que você está prestigiando a gente há algum bom tempo, desde 2020. Lembra que a gente começou aqui, era todo mundo em polvorosa por conta da pandemia da Covid-19. E aí Lorenberg achou uma máscara desse tamanho assim, uma máscara que ele trouxe da Alemanha, uma máscara azul, parecia um negócio estranho assim, e todo dia Lorenberg vinha aquilo lá para tomar água, ele tirava e bebia e trocava de novo. E a gente sobreviveu, graças a Deus, a esse turbulento momento aí que foi a Covid, fatídica, né? Estamos aqui há mais de 5 anos ao vivo e você é a razão maior do nosso trabalho. Vamos ao GD, que é o Gazeta Digital, deu uma citada em alguns assuntos aí, como essa questão aí do médico lá que está lutando pela permanência do Santa Casa. Tem mais aqui, ó, a primeira-dama e também vereadora de Cuiabá, Samanta Iris, organizou em parceria aí com a Secretaria Municipal de Saúde 3 novos pontos de vacinação contra a gripe em shoppings da capital. Os pontos foram instalados no Shopping Três Américas, Shopping Estação e Pantanal Shopping, com 1.000 doses de vacina disponibilizadas para cada local. A vacinação é gratuita e destinada aos seguintes públicos prioritários. Crianças, crianças menores de 6 anos, gestantes puérperas de qualquer idade
idosos e pessoas com comorbidades, como aquelas que possuem diabetes, hipertensão, doenças pulmonares ou crônicas e também doenças renais crônicas. Segundo Samantha, a medida busca facilitar o acesso da população à vacina e conscientizar sobre a importância da prevenção. Ela disse o seguinte, abre aspas, estamos levando saúde até onde as pessoas estão, em locais de grande circulação. A vacinação é um ato de amor e responsabilidade coletiva. O nosso objetivo é salvar vidas e garantir que as pessoas mais vulneráveis estejam protegidas, fecha aspas aí, na fala da Samantha, vereadora e também primeira-dama do município. Dá um clique no GD, eu falei agora há pouco, www.gazetadigital.com.br. Tem essa aí e outras tantas notícias importantes. Tem essa tramitação aí dessa matéria que o Supremo Tribunal Federal tomou para si hoje, não é, na votação da primeira turma, em relação à questão da internet. Tem também os bastidores de Brasília, sobre tudo que está acontecendo no Congresso. Tem aqui no estado de Mato Grosso, bastidores políticos, inclusive, na editoria de política do jornal A Gazeta e do GD, do Gazeta Digital, é primorosa, minuciosa, é precisa, tem muitos detalhes que você que se atenta para essas notícias, informações aí, não é? Ligadas à política, por exemplo, lá tem, aqui no GD e também no Gazeta de amanhã, vai ter, esse aqui não é de amanhã, esse aqui é o de hoje, mas amanhã nós teremos mais notícias importantes aí no nosso jornal A Gazeta. Tá? GD é www.gazetadigital.com.br. Eu fico olhando assim, esse tipo de ação da Samantha Iris Lorenberg, a coisa parece que é tão simples, não é? Assim, olha só, o que teve como iniciativa? Levar vacinas para perto das pessoas que estão realmente, que precisam vacinar, não é? Facilitando, não é? E já que ali circula muita gente, por que não faz isso, não propõe isso? E acabou dando certo, e aí veja bem, imaginou 1.000 pessoas, as 1.000 pessoas lá próximas ao shopping estação, elas realmente forem lá, se submeterem à vacina, tomarem a vacina, grande ganho. Mesma coisa o Pantanal, mesma coisa o outro shopping. Quer dizer, o Três Américas. Poxa, e não, para isso que é o vereador, né? Então eu vejo por que isso não foi pensado antes, eu fico pensando, né? E não são só os shoppings. O shopping porque tem uma aglomeração muito grande de pessoas, mas pode ser outro local de grande aglomeração. E no shopping ainda tem uma vantagem ainda. Lá é um lugar climatizado, quer dizer, você mais um motivo para você ir ao shopping, né? Você vai, faz o que tem que fazer, compra, gasta seu dinheirinho, ou então vai passear, porque não precisa gastar para ir ao shopping, mas aí você precisa de vacinar. Você já vacina você, suas crianças, enfim, não acha uma boa iniciativa? Paulo, você está coberto de razão e a vereadora também está coberta de razão. Tem que levar, tem que abrir. Falou em 3 postos, em 3 áreas. Pode se abrir para 10, para 12. Quanto mais, melhor. Dependendo da área de fluxo das pessoas. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas que tem um problema no Brasil todo. Cuiabá não é a exceção. No Brasil todo, nos últimos 4, 5, 6 anos, o Brasil todo perdeu a capacidade de vacinação. Veja, amigos, há um número muito grande de pessoas que não vacinam por conta de um bombardeio de propaganda negativa em desfavor da vacina.
até 2018, 2017, 2016, o Brasil era exemplo para o mundo no que tange à vacinação. Era exemplo. É claro que não surgiu isso do dia para a noite. Foi todo um trabalho de 50 anos, de 40 anos, que médicos, sanitaristas, sobretudo, e o poder público trabalhou para convencer as pessoas, para persuadir as pessoas na importância da vacina. Em pouco tempo, isso desmoronou. É como se nós tivéssemos uma torre de areia, veio a água, derrubou tudo e nós perdemos essa capacidade. Reconquistar, amigo, é um caminho que vai demorar. 10, 20 anos, talvez nós não consigamos ainda a retomar aquele ponto lá atrás que nós tínhamos. Por isso que a Samanta tem razão, que o poder público tem razão de divulgar, não apenas abrir um posto ali, um posto ali, acolá, no shopping passa muitas pessoas, mas as pessoas não vão procurar. Percebe, amigos? Você vai colocar na porta do posto, do shopping, as pessoas não vão procurar. Elas precisam ser motivadas a voltar à vacinação. Tem um trabalho belíssimo que eu cheguei a elogiar aqui, inclusive na nossa bancada, um trabalho belíssimo feito pela Prefeitura de Campo Grande. Se não me falha a memória, foi no mês de fevereiro ou março que a Prefeitura de Campo Grande fez com as vacinas que ainda se tinha na Prefeitura. Em 3 dias, amigos, em 3 dias, a Prefeitura de Campo Grande vacinou mais de 3.000 pessoas. Veja, amigos, mais de 3.000 pessoas em 3 dias. Houve todo um trabalho da Prefeitura de Campo Grande nesse sentido. Eu não sei como, de que maneira ela seduziu, atraiu as pessoas para a vacina. Talvez seria interessante que prefeitos das cidades pudessem copiar esse trabalho que a Prefeitura de Campo Grande fez. É um trabalho de formiguinha, como diz o ditado antigo, até chegarmos ao patamar que tínhamos no passado. E eu volto aqui a insistir, amigos, vacinação salva vida. A vacinação é importante. É importante que todos nós tenhamos a clareza disso, para que nós voltamos. Veja, a vacinação é uma espécie de prevenção. Alguém vacinou a febre, não significa que ele não vá pegar a febre. Mas quando pegar a febre, o potencial febril é muito menor quando você está vacinado. Daí a importância da vacinação, amigos. Essa questão do... Eu sou repórter de assuntos gerais desde 2000, acho. O que o Lorenberg falou aqui faz sentido no seguinte aspecto, porque a vacina sempre foi importante e tenho uma absoluta concordância com o Lorenberg sobre isso aí, que ela não pode deixar de ser importante, ser considerada, não é? Eu sempre tive fazendo reportagens nos canais de TV por onde eu passei, e também redações, quando não eram TVs, jornais impressos ou sites. A procura, por exemplo, vacina contra paralisia infantil, vacina contra tétano, sarampo. A procura era baixa. Era baixa porque é uma coisa quase que cultural. Na reta final da campanha, tanto que as secretarias, tanto estaduais como municipais, sempre prorrogavam os prazos, né? Sempre foi baixa, mas havia um fluxo considerado, uma média considerada normal para eles, né? Quando acontecia um pico de muita procura, assim, é porque havia alguma campanha mais intensa, e acho que falta um pouco de campanha nisso, inclusive, né? E esse período de 2018 que o Lorenberg citou para cá,
única situação que houve foi da Covid-19. O desencorajamento que o Lourenberg citou, não usou essa palavra, mas uma campanha negativa que ele citou, nunca foi a questão da Covid por razões misturadas entre ciência e política. Politizaram algo que era científico, tentaram cientificar ou tornar científico aquilo que era político. Virou uma coisa toda, ideologizaram, não é, a questão da vacinação e aí deu no que deu. Inclusive, hoje, se você pegar publicações internacionais em revistas estrangeiras, está vindo aí um monte de coisa que vindo à tona quanto a lockdown, aquele monte de medidas que foram tomadas, politiqueiras, que estão vendo agora que elas foram desnecessárias, que elas não teriam feito, não eram necessárias, não teriam efeito se elas não existissem, o efeito que eles propagandearam que teria, não é? Então, tirando esse período aí, não é? E tirando esse caso específico da Covid-19, que foi algo à parte, fora da curva, devido à sua, inclusive, intensidade, muita gente morreu, não é? E tirando isso aí, as vacinas como um todo, as demais que inclusive tiveram anos e anos e anos e anos de pesquisas, comprovadamente são eficazes, essas vacinas que eu falei aí, todas que estão aí na carteirinha sendo disponibilizadas, como essas que a Samanta, que a prefeitura está disponibilizando aí nos shoppings, essas sempre existiram e sempre tiveram intermitência na procura. E acho, já é uma opinião minha, essa procura está condicionada à divulgação. Quanto mais se divulga, quanto mais se propagandeia, quanto mais se difunde a importância de cada uma dessas vacinas. Por isso que esse programa aqui, o programa Opinião, faz questão de estar convidando sempre aqui para falar conosco, falar com você, telespectador, pessoas ligadas à saúde, para falarmos, por exemplo, da importância da vacina nos mais variados aspectos, né? E nas mais variadas faixas etárias. Então, acho que está condicionado a propaganda, a divulgação. Quanto mais se divulga, se coloca, se insere na cabeça do povo, das pessoas, dessa importância aí de ter, só quem tem alguém na família aí que, por um motivo ou outro, teve graves consequências por não tomar a vacina, sabe do que eu estou falando. Então, e quero mais uma vez reforçar que esse espaço aqui, o programa Opinião, inclusive, estará sempre aberto, sempre a postos para levar informações. Por isso eu convido sempre a secretária daqui do município de saúde, o secretário de saúde de Várzea Grande, o presidente da comissão de saúde de A, de B, de Câmara, enfim, ou médicos, não é, para falarmos sobre esses assuntos que são tão pertinentes aqui. Bom, isso é minha opinião, eu gostaria de deixá-la bem clara aqui no nosso Opinião. Eu vou ter que, sabe o que eu fazer? Eu vou ter que ir para o intervalo comercial. A gente retoma, eu queria voltar a falar com o Lourenberg sobre o Santa Casa ainda, porque eu havia colocado, Lourenberg, aquela questão, e queria ter sua opinião sobre isso, né? Ministério Público. Se o Ministério Público, Tribunal de Justiça, TCE, essa turma toda aí não se unisse, não poderíamos não achar uma saída para essa questão da dívida dos servidores. A gente volta num instante só. Ei, falei que era rápido, a gente está de volta aqui com o nosso programa Opinião na sua TV Pantanal, né, Gerson de Pimentel, Pinheiro, não sei qual que é o sobrenome do Gersinho, que está ali conosco, nosso querido Gersinho. Lourenberg, eu estava falando no primeiro bloco e queria que você desse uma opinada também. Eu gosto de ouvir o Lourenberg, que ele tem sempre, ele vai à frente assim, né, ele tem uma visão mais ampla das coisas assim. Eu citei que para resolvermos esse imbróglio
dos servidores, né, da dívida com os servidores da Santa Casa, se não tem solução, a gente vai ter que buscar essa solução, né? Quem que poderia mediar tudo isso aí? Eu falei Ministério Público, citei o Tribunal de Contas, citei o Poder Judiciário, enfim, representantes também do Estado, do município, que já aventou a possibilidade de assumir ali, caso haja, seja uma saída plausível, considerável. Você acha que não pode sair uma luz dessa reunião? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações para a gente poder entender e refletir sobre elas. A primeira delas, vamos voltar lá atrás, quando a Santa Casa toda estava com crise muito forte, inclusive para quase fechando as portas. O amigo telespectador deve lembrar muito bem disso, porque eu me lembro muito bem dessa história. O governador do estado foi lá e tomou para si a Santa Casa e colocou ela como um hospital estadual. Fez correto. Ele precisava da Santa Casa. Só que lá atrás deveria estar negociando as questões trabalhistas, coisa que não foram feitas. Entendeu, amigos? Então a negociação lá atrás foi feita de forma sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento, sem nenhuma disciplina, e os servidores da Santa Casa não participaram dessa negociação. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Lá atrás, o Ministério Público já deveria tomar partido. Lá atrás. Porque a reclamação era constante, diária, dos servidores da Santa Casa por questões de atraso de pagamento. Era diária, amigos. Eu me lembro muito bem dessa história. Quando o governo do estado assumiu a Santa Casa, a reclamação e as reivindicações dos servidores continuaram. Onde estava o Ministério Público? Não apareceu, não deu as caras. O Tribunal de Contas não entra nessa história aí porque não é papel dele entrar. Ainda que eu quisesse, se o presidente do Tribunal de Contas, à época, quisesse participar, poderia participar, mas não tem competência para fazê-lo. Entendeu, amigos? Esse é um ponto. O Ministério Público, sim, poderia entrar e não entrou. E pior ainda, continuamos falando da possibilidade da Santa Casa fechar e o Ministério Público calado. E tem uma área no Ministério Público que é a área da saúde e que deveria estar provocando uma discussão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Qual é a saída? A meu juízo, eu não sou médico, não sou da área da saúde, portanto tenho muita dificuldade para entender a questão administrativa da área da saúde, mas eu não tenho a menor dúvida que só tem duas saídas. O governo do estado continuar tocando a Santa Casa, porque ele tem recursos para bancar os quase 22 milhões de reais, com mais 1 milhão e pouco do governo federal, e bancar a Santa Casa. A prefeitura não tem, amigos. Nenhuma prefeitura no estado de Mato Grosso tem condições de bancar. Ok? Se o governo do estado não vai fazer isso, uma empresa particular vai fazer, eu acho pouco provável. Por que pouco provável, amigos? Por conta exatamente dessa questão trabalhista, porque quem assumir vai assumir esse ônus. Quem assumir vai assumir esse ônus. Por isso que eu, particularmente, defendo da manutenção por parte do governo do estado ou a figura de do consórcio do Vale do Rio Cuiabá. Mas tem um problema. E a questão trabalhista? Aí que entra a Assembleia Legislativa nesta questão aqui. Se o consórcio do Vale do Rio Cuiabá vai assumir, e a questão trabalhista? O consórcio não tem esse dinheiro. Aí entra a Assembleia Legislativa com emendas particulares, ou com emendas dos parlamentares, para cobrir o rombo trabalhista, para evitar que o prédio venha a leilão para bancar
as questões trabalhistas. Então, as emendas parlamentares servem para isso. E aí entrega na mão do consórcio para administrar a Santa Casa. São as únicas duas alternativas que se tem. Bom, vamos lá. O que eu posso estar contribuindo com o comentário do glorioso professor Lorenberg? Lá atrás, quando o governo do estado assumiu Santa Casa, ele assumiu porque havia um desmando total, inclusive no atendimento, na estrutura física, enfim. A gente lembra disso, nós noticiamos, eu tenho memória boa e tenho também lugar de fala porque fiz muitas reportagens sobre a situação que estava lá. E eles levavam até então a Santa Casa assim no esforço até onde dava e de repente, aí a prefeitura de Cuiabá deu aquele problema todo, não é? E polêmico problema, inclusive, e o Estado entrou na história e não eu particularmente, isso é uma opinião muito pessoal minha, não entendo como falha do Estado ao não resolver o passivo trabalhista, não resolver as dívidas trabalhistas. O governo, se apresentou para dizer o seguinte, olha, o que eu posso fazer aqui agora é para que os trabalhos não sejam cessados, não sejam interrompidos, a gente assume a gestão daqui para frente e aí depois o que tiver de ficar para trás, como por exemplo essa questão dos servidores aí, dos direitos trabalhistas, eles estão certos, têm que buscar seus direitos trabalhistas sim. Isso aí se discute, isso que eu falei agora há pouco como sugestão, entrar Ministério Público e outras entidades aí para tentar, a Assembleia Legislativa, a solução das emendas seria realmente uma saída. Se resolve então a parte, mas para não paralisar o trabalho, e não paralisou, e o trabalho melhorou significativamente. A Santa Casa, o Hospital Estadual Santa Casa, prestou um grande serviço, deu sequência à Santa Casa de Misericórdia de outrora, dos anos 80, até os anos 90, não é? Só que a população cresceu, e aí as dívidas e mais dívidas, até as trabalhistas, elas inviabilizaram que houvesse investimento lá. E o governo chegou, fez aquilo que fez, né? Teve do Ministério Público participando das discussões naquela época também. Agora, faltou essa parte trabalhista que o Lorenberg está certo em dizer, que ninguém vai, inclusive, assumir, porque tem isso. Até uma própria cooperativa, a cooperativa não que você falou o nome aí, Consórcio do Vale do Rio. Consórcio, para lançar a mão, para absorver isso, precisa estar ciente, ele vai entrar ciente disso, porque precisa de ter isso, uma luz no fim do túnel para resolver a questão trabalhista. Quando eu falei o Tribunal de Contas do Estado, porque eu acredito muito no consensualismo, ainda que não seja obrigação do Tribunal de Contas, como você colocou aí, Lorenberg, e até acho que tem obrigação também, sabe por quê? Porque tem dinheiro público. Onde tem dinheiro público é atribuição do Tribunal de Contas fiscalizar. Mas eu não falo nem do ponto de vista da fiscalização, eu falo do ponto de vista do consensualismo. Do intermediar, né? De intermediar, buscar ali, são muitos técnicos, ali de um auditório maravilhoso que tem lá amplo, são muitos técnicos, são muitos auditores, são muitas pessoas de cada área, na área da saúde principalmente, tem muita gente ali, aí junta esse pessoal. Junto ao Ministério Público com conhecimento técnico jurídico, a Assembleia com conhecimento técnico político, não é? Aí todo mundo com a mesma intenção ali se junta e faz acontecer. Acha, Paulo, isso é simplista, não é assim que funciona somente. Não, eu sei que não é simples assim, mas com muita discussão, acharam forma aí de achar uma intervenção para o município de Cuiabá. Acharam forma para outros entendimentos aí, não só na saúde, VLT, por exemplo, e por aí vai. Então, eu acho que se juntarem todos esses aí, principalmente Ministério Público, Assembleia Legislativa que representa diretamente o povo, que aqueles lá tiveram voto.
E eles podem dar contribuição não só com emendas. Cada deputado, salvo engano, tem mais de 8 milhões de reais de emenda individual. Agora, veja bem, se cada um, são 24, se cada um tira aí os 2, 3 milhões aí do seu, dá para, sabe... Aí cobre toda a despesa. Cobra a despesa e entra se sobrar, faltar alguma coisa, o Estado pode, enfim. Todo mundo juntando consegue fazer, mas tem que ter força de vontade e o entendimento. A decisão de manter o Hospital Santa Casa, ele aberto, do jeito que sempre esteve. Porque aí também não adianta você continuar com esse passivo trabalhista lá, com esse pessoal descontente, judicializando, não é? Por isso que eu entendo que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, também deveria participar desse processo todo. Entrou no entendimento, vamos ratear isso, vamos fatiar isso aqui, perder de vista aí, todo meio, aí resolve isso e toca a vida daqui para frente, sem nenhum tipo de empecilho maior, porque esse seria o maior. Já tem um pretendente, que é a Prefeitura de Cuiabá. Não dá certo a Prefeitura de Cuiabá, chama aí o consórcio, chama quem quer que seja. O fato é que o povo não pode deixar de ser atendido. Lorebeck, deixa eu olhar meu horário aqui para a gente abordar um assunto, tem que ser bem rapidinho e pinceladas, não é? Quero falar de política eleitoral, porque o Mauro Mendes, governador Mauro Mendes, está aí com essa reta final do governo, da gestão dele, considerando a possibilidade de sair para disputar o Senado lá em março. Você acha que ele está, em termos de legado, ele está deixando um legado, não sei se o suficiente, mas um legado considerável para quem pleiteia uma vaga, ainda que sejam 2 vagas, né? Uma vaga tão cobiçada e tão competitiva, que é a de senador da República, né? Já que tem outros players também aí que vão tentar a mesma coisa. Você acha que isso dá muita musculatura ao Mauro Mendes ou não? Você acha que tem ainda... Porque algumas coisas ele não vai estar para entregar, por exemplo, né? Outras ele já vai deixar startado, por exemplo, o Hospital Central, né? Mas, enfim, queria que você desse uma pincelada de exatos 3 minutos para a gente encerrar o programa. Paulo e amigo televisor, muito rapidamente. Veja, o governador Mauro Mendes, ele pode ser candidato, claro, ele pertence a um partido, e se ele continuar no partido, ele é afiliado a esse partido, aliás, ele é o presidente do partido, portanto, ele pode sim pleitear a vaga da disputa a uma das cadeiras do Senado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele fez um bom governo? Fez um bom governo. Portanto, tem condições de vir para a disputa com real condição. Veja o que eu estou dizendo, com a real condição da disputa. Mas não tem a vitória garantida, amigos. Se a eleição fosse agora, em outubro, eu não tenho a menor dúvida que a disputa para o Senado é a mais difícil que teremos. É essa disputa, as 2 cadeiras do Senado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas depende do quê? De alguns fatores. Entre eles, como que vai estar a articulação política para fechar a chapa do governador, que vai ter que deixar o governo, e aí ele não tem mais a chave do cofre e não tem mais a caneta. Não tem a chave do cofre, não tem mais a caneta. Portanto, ele passa a ser um cidadão comum. E como cidadão comum, ele perde terreno. E ele vai ter que buscar no seu passado, no passado da sua administração, para convencer o eleitorado. É uma tarefa difícil. Então, portanto, ele é um grande candidato, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele tem chances de vitória? Tem, mas não tem vitória garantida. Ok, amigos? Tem um outro detalhe, que é um erro da legislação eleitoral, mas é só para abrir um pequeno parênteses para a nossa discussão. Tem que ser bem rápido, porque tem 1 minuto só. Muito rapidamente.
são 2 votos, amigos. É um erro da legislação eleitoral. Deveríamos, cada um de nós, quando tem 2 vagas, votar uma vez só. Mas nós votamos 2 vezes para o Senado. E aí, a campanha do candidato, se não for bem conduzida, pode cometer o mesmo erro que o Dante de Oliveira cometeu lá atrás, em 2002. Quando ele pedia o primeiro voto, quando na verdade ele não tinha que pedir o primeiro voto, ele tinha que pedir o voto do eleitor. E quem entra recebendo o primeiro e o segundo, sai na vantagem. A Séries ganhou exatamente por conta disso. Recebe voto no Paulo primeiro e voto no Gerson no segundo. Percebe, amigo? Quem entra no segundo aí, ganha e recebe a vantagem de uma disputa eleitoral para 2 vagas. Vote em mim, não no Gersinho, porque o Gersinho, não sei, o Gersinho também não está com cara de que... Gente, olha só, muito obrigado pelo carinho da companhia de hoje. Lorenberg, até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui às 19h30, amanhã vai sextar, hoje quintou, amanhã sextará. É isso. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você esteja aí, continue conosco, porque a programação da Rede TV segue aí, vem muita coisa importante aí pela frente. Amanhã nós vamos entrevistar aqui, aí sim, o Major do Corpo de Bombeiros, o Leandro, que é comandante adjunto do Batalhão de Emergências Ambientais. Vamos falar de queimadas, você vê que está acabando aí, esse período, o frio só chegou, mas vem aí uma seca, o período de estiagem, a gente espera que seja ameno, que não tenhamos grandes problemas, e aí amanhã a gente vai falar sobre isso aqui com um representante do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Emergências Ambientais. Tá bom? Tá certo? Tranquilo? Até amanhã, então, às 7h30 da noite, aqui na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.